Louvado seja o teu nome, Jesus. Adore o Senhor, declare isso. Diga só a tua presença. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Mais uma vez, toda a igreja, declara isso. Se eu não tenho a ti, Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A presença dEle está sobre esse lugar, porque a presença dEle está sobre a sua vida. Quem está sentindo a presença de Deus, aleluia. Quem está cheio da presença de Deus, o Espírito Santo quer te encher nessa noite. O Espírito Santo quer mudar a tua história, quer restaurar a tua vida. O Espírito Santo quer operar em você nessa noite, em nome de Jesus. Nós precisamos ter esse coração naquilo que estamos cantando. E se não temos o Senhor, se não temos a presença do Senhor, nós não somos nada, nós não seremos nada, se estivermos sem a presença do Deus Altíssimo. Mas Ele está aqui nessa noite, o Senhor está nesse lugar, para derramar a presença dEle sobre a tua vida, para derramar a presença dEle sobre a tua casa, para derramar a presença dEle sobre todo o teu ser, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor. Tem alguém sentindo a presença de Deus? Glorifica o Senhor, exalta o nome dEle, adore a Ele. Não importa o que você está passando, o que importa é que você está na casa de Deus, que você está na presença de Deus. Então glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Ele que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso. Oh meu Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua presença sobre cada um, manifesta, Deus, o teu poder sobre a vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe, meus amados. Boa noite, na paz do Senhor, amém. Glória a Deus, pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz aí? Oh, glória. Quem não estiver feliz vai ficar, em nome de Jesus. E outra pergunta eu vou fazer: quem tem Bíblia aí? Então pega a sua Bíblia e abra ela comigo em Romanos, no capítulo 8. Versículo 31, Romanos 8, 31, amém? Glória a Jesus. Você veio no lugar certo hoje. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para todos nós hoje. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Glória a Deus. Romanos 8, 31, se puder colocar aqui embaixo também. Romanos 8, 31. Quem achou? Aleluia, glória a Deus. Se alguém está sem Bíblia, acompanha aqui na tela. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está
à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Diga comigo assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Esse irmão que está do seu lado aí, ele é mais do que vencedor. Aleluia, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu vou te mostrar isso na palavra de Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se concentre mais um instante, faça mais uma oração, para que Deus venha falar contigo nessa noite, para que Deus venha com a sua palavra entrar no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui desde o início, Pai, sentindo a tua presença, Pai, na dependência do teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, fala conosco, fala com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todos os nossos pensamentos, que o nosso coração, durante esses minutos que seguem, estejam voltados para a tua palavra, para aprendermos mais de ti, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma das maiores necessidades do ser humano é a segurança. Todos nós queremos segurança em alguma área da nossa vida. Você, quando se casa, você quer ter um relacionamento seguro, sim ou não? Quando você se casa porque quer algo sério. Você faz uma aliança, e nessa aliança há segurança, nessa aliança há fidelidade. Quando eu era mais jovem, não faz muito tempo, mas quando eu era mais jovem, eu sei que o conceito hoje mudou, mas alguém vai se lembrar, todo mundo queria fazer um concurso público. Por que todo mundo queria fazer um concurso público? Por causa da tal da estabilidade, não é? Por causa da tal da segurança. E em todas as áreas da nossa vida é assim. Se nós não nos sentimos seguros, logo estamos com medo, logo estamos cheios de temores. Mas além dessa segurança humana e natural, existe algo mais profundo do que isso. O que pode nos destruir a nossa vida espiritual? Porque é sobre isso que o texto de Romanos 8 está falando. Sobre nós não sermos por nada separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ainda que este mundo não nos ofereça segurança, o Senhor nos oferece segurança. Qual que é a segurança que o Senhor nos oferece? A segurança da vida eterna para todo aquele que crê. A segurança de que Ele não vai nos abandonar nem um só instante. A segurança daquilo que Jesus falou: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você que é crente em Jesus, tem algum crente aqui hoje ou não? Aleluia, glória a Deus. Você que é crente em Jesus, você que acredita em Jesus, e quando eu falo algum crente, eu não estou falando algum evangélico, estou falando alguém que entregou a sua vida para Jesus de verdade, alguém que teve a sua vida transformada por Jesus. Então, quando Jesus fala sobre isso, ou quando Paulo fala sobre isso nessa palavra, ele dá-nos a entender, nós vamos ver no decorrer da mensagem, que é textual, por isso fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem que o Senhor, Ele cuida de nós em todos os momentos, Ele cuida de nós em todas as situações. Ainda quando parece que não tem mais jeito, ainda quando parece que não tem mais solução, o Senhor está no controle de tudo.
No Salmo 103 diz: bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Os benefícios de servir a Deus, eles são muito maiores do que as dificuldades. A Bíblia diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que é de ser revelada em nós. Se você entregou a tua vida para Jesus, para melhorar de vida aqui nessa terra, está tudo errado. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmãos, porque a gente entendeu que todos pecaram, perderam o direito da glória de Deus, perderam o direito à vida eterna, e estávamos todos condenados. Agora em Cristo somos novas criaturas e temos alguém que intercede por nós junto ao Pai. Mas deixa eu seguir aqui versículo por versículo, para não atropelar, para não acelerar, para que você possa entender. Versículo 31, então, você pode acompanhar na sua Bíblia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus é quem nos defende, aconteça o que acontecer. Quando nós nos justificamos, quando nós nos defendemos, quando nós argumentamos muito, nós até podemos vencer uma discussão, nós até podemos vencer alguma dificuldade que estamos enfrentando, mas perdemos o nosso galardão, perdemos a oportunidade de ver Deus agir em nosso favor, de ver Deus operar em nosso favor. Ele cuida de nós, nós estamos seguros, aconteça o que aconteceu. Quero citar para os irmãos Jeremias 1,19, que diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Os inimigos se levantarão, as lutas virão, as dificuldades virão, eles pelejarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor, Ele é conosco. Pode se levantar o diabo, pode se levantar os seus demônios, pode se levantar o inferno inteiro, mas Deus vai defender a tua causa, irmão. Se você se sujeita ao Senhor, se você continua sendo fiel ao Senhor, Deus vai defender a tua causa, em nome de Jesus. Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Ou seja, se você está em Cristo, e você está, se nós estamos em Cristo, e nós estamos, toda ferramenta que se levantar, que for preparada, que for forjada contra nós, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Às vezes as pessoas falam, mas o inimigo se levantou contra a minha vida. O inimigo se levantar contra a sua vida é o que vai acontecer, irmão. Se não acontecer isso, alguma coisa está errada. Se o inimigo não se levantar contra a sua vida, meu amado, o diabo não come, o diabo não bebe, o diabo não assiste Netflix, o diabo não fica no TikTok. A função dele é matar, roubar e destruir. Agora mesmo, irmão, não se assuste com isso. Vocês falaram que são crentes, né? Não se assuste com isso. Tem uma porção de ferramentas preparada contra ti, mas elas não vão prosperar em nome de Jesus. Tem muitos laços preparados contra a tua vida, mas eles serão quebrados em nome do Senhor Jesus. Aleluia! O papel do inimigo é esse. Qual é que é o nosso papel? É continuar confiando no Senhor, é continuar sendo fiel a Deus. Em Deus nós podemos vencer todos os nossos medos. Não tenha medo de nada, irmão. Você não precisa ter medo de nada. Às vezes nós temos medo de tanta coisa boba. Às vezes você pode ter, eu posso ter, talvez até algum trauma que a gente nem saiba, que a gente se assusta com alguma coisa, tem medo, não sei do que. Mas se Deus é conosco, irmão, o que pode colocar temor em nós? O que pode colocar medo em nós? Se Deus é conosco, a Bíblia diz, o salmista falou, não temerei o que possa me fazer o homem. Deus, Ele é contigo e Ele não te desampara nem um só instante, amém? Versículo 32, acompanha aí.
aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O amor de Deus por nós se tornou em ação quando ele entregou o único filho dele para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Jesus, irmãos. Você está aqui porque precisa de Jesus. Você sabe o que eu notei? Eu notei, não sei se alguém notou, tá? De algumas semanas para cá, está fazendo muito frio, né? A gente fica em casa que está meio frio também, né? Mas de algumas semanas para cá, o pastor começou a pregar mais a Bíblia mesmo. Viu que diminuiu o povo na igreja? Eu estou contando, irmãos, eu sei que eu prego. Eu estou observando, eu sei de tudo isso. Por quê? Porque tem crescido, porque tem aumentado o número de igrejas e de pregadores que costumam pregar aquilo que o povo quer ouvir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem para mim aqui, porque eu me incluo nessa também. Irmão, você é pecador, nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus. Se nós não nos arrependermos, nós vamos para o inferno. Agora, se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, e nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Eu não posso ficar fora de Cristo, eu tenho que estar em Cristo, glória a Deus. E o amor de Deus, aquele que nem, olha só o texto diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, o amor de Deus por nós se torna em ação, quando Ele entrega o único filho para morrer em nosso lugar. 1 João 4,10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então nisso consiste o amor. Não é que eu amo a Deus, não é que eu amo o Senhor, Ele me amou primeiro, eu sou grato, meu amor por Ele vem da gratidão que eu tenho por aquilo que Ele fez na minha vida. Aleluia. Então eu amar a Deus não é eu fazer declarações de amor para o Senhor, embora nós devamos fazer como o salmista fez. Amar a Deus, irmãos, é ser grato por aquilo que Deus fez em favor da nossa vida, é ser grato por Deus ter entregado o seu Filho e por Cristo ter ido à cruz por nós. E se Ele deu o seu único Filho, como Ele não vai dar para nós todas as outras coisas, todas as outras bênçãos espirituais que ali na cruz foram liberadas? Se você dá, irmão, para o teu filho, se você dá para o teu filho aquilo que você tem de mais valioso, o que vai te impedir de dar o restante? O que vai te impedir de dar as outras coisas? Deus deu por nós aquilo que Ele tinha de mais valioso. Então, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Esse medo, essa insegurança não provém de Deus. Esses temores não provêm de Deus. Por quê? Porque Deus prometeu que vai estar conosco. Deus já deu o seu Filho, e a Bíblia diz que se Ele deu o Filho, como Ele não vai dar também todas as outras coisas? E é aí que nós nos perdemos. Nós queremos correr atrás de coisas que só o Senhor pode nos dar, e nós queremos conquistar com a força do nosso braço, nós queremos conquistar com a nossa capacidade intelectual, nós queremos alcançar, seja lá com o que for, que nós achamos que está ao nosso alcance. Mas Deus já liberou todas as bênçãos espirituais a partir do momento que Ele libera o seu Filho para ir à cruz e morrer ali por nós. Quem está entendendo aí, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Estou falando grego aqui. Não estudei grego ainda. Sabe que a Bíblia foi escrita em grego, grande parte dela. 33, perdão. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe o que esse versículo mostra, irmãos? Que aqueles que são de Cristo não podem ser condenados. Pega isso aqui no teu espírito aí agora, ó. Aqueles que são de Cristo não podem ser condenados. Eu vou explicar por quê. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém?
Então por que aquele que está em Cristo não pode ser condenado? Porque Deus, que é o justo juiz, é o mesmo que nos justificou. Então como que Deus vai nos justificar e agora Ele vai nos condenar? É por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Vou repetir, para aqueles que estão em Cristo não há condenação, porque Deus, que é o justo juiz, aquele que vai lançar no inferno um monte de gente, Ele nos justificou antes, através de Cristo. Você entendeu? Aleluia. Quando eu estava escrevendo, eu pensei, Senhor, me ajuda a fazer eles entenderem isso aqui. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Versículo 34. Quem está acompanhando na Bíblia? Vamos lá. Versículo 34. Diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está à direita de Deus, Ele é o nosso advogado fiel. Irmãos, enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, haverá uma luta constante da carne contra o espírito, haverá uma luta constante da nossa natureza humana contra a natureza de Deus, o Espírito Santo que está em nós. Aleluia, é por isso que tu é crente em Jesus, mas às vezes tu é tentado a pecar. É por isso que tu é crente em Jesus, mas às vezes tu tropeça. É por isso que tu é crente em Jesus, mas às vezes tu cede a alguma tentação. Não é que tu está endemoniado agora. Não, tu só é humano. E tu acabou dando mais vazão para a carne do que para o espírito. Tu alimentou mais a carne do que o espírito. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, nós estaremos sujeitos às tentações e ao pecado. Por esta causa que Cristo intercede por nós junto ao Pai. Imagina Jesus, a cena, Deus Pai sentado no seu trono, Jesus à direita dele. Eu lembro quando Estevão foi martirizado, quando Estevão foi apedrejado, e que ele olha para o céu e ele vê o céu aberto. Antes de ele morrer, ele olha para o céu, ele vê o céu aberto e Jesus de pé, olhando para ele. Aleluia. Eu procurei na Bíblia e não achei nenhuma outra parte onde Jesus se levantou por causa de um homem. E Jesus estava olhando para aquele que não negou Jesus até que levasse a última pedrada e morresse. Ele continuava glorificando a Jesus, ele continuava declarando que Cristo era o Salvador. Você vê que o evangelho é muito mais sério do que esse oba-oba que a gente vê por aí na internet, irmãos. Nós entregamos a vida para Jesus, nós estávamos condenados ao inferno, nós íamos perecer, a segunda morte, a morte eterna, mas Jesus foi lá, Ele sofreu, em nosso lugar Ele foi à cruz, Ele morreu por nós, nós aceitamos, entregamos a vida para Ele, e hoje nós temos direito à vida eterna. Vamos passar a eternidade com Jesus, diga glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Por causa desta natureza nossa, nesse corpo que ainda estamos, nós precisamos de um advogado junto ao Pai. Quando Moisés estava no deserto, ele foi a representação de Cristo nesse sentido. Como assim, pastor? Quando Deus ficou irado contra a rebeldia do povo e quis matá-los, você vai ler isso em Êxodo no capítulo 32. Deus ficou revoltado com a rebeldia do povo, que se levantou alguns rebeldes contra a liderança de Moisés, contra a ordem de Deus, fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar aquele bezerro de ouro, e quando Moisés desce do monte e ele chega no arraial, estão ali adorando aquele bezerro de ouro. Moisés então quebra as tábuas da lei. Moisés diz: por que vocês fizeram isso? Só que ainda assim eles continuaram adorando o bezerro, ainda assim eles continuaram rebeldes contra Deus, ainda assim eles quiseram fazer outro Deus para eles. E o Senhor disse, eu estou parafraseando, o versículo não é bem assim, mas o Senhor disse: eu vou matar toda essa gente aí. No capítulo 32, no versículo 32, Moisés diz para o Senhor assim: Senhor, eu te peço, perdoa o pecado dessa gente, senão risca do teu livro o meu nome. Moisés então ele se coloca entre Deus e o povo. Deus ia destruir o povo por causa da rebeldia do povo. Aí Moisés se intromete entre Deus e o povo e diz: não, Senhor, não mate eles, perdoa eles, Senhor.
Tem misericórdia desse povo, ainda que pecaram contra ti. E nós podemos ler, você vai ler na sua casa depois, que mesmo assim Moisés não conseguiu impedir a punição de Deus contra aqueles rebeldes. Mas Moisés teve uma atitude que representava Cristo. A diferença de Moisés para hoje é que hoje nós fomos justificados por Cristo. Quando nós tropeçamos, quando nós caímos, pecamos, desagradamos o Senhor, e a justiça de Deus vai operar contra nós, o Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai e diz: ei, Pai, eu morri no lugar deles, o Senhor me mandou lá para morrer no lugar dele, se ele se arrepender, perdoa ele. Aleluia. Moisés foi a representação de Jesus lá no deserto. Quando surgem acusações contra nós, Cristo intercede junto ao Pai em nosso favor, apresentando diante dele a obra consumada da cruz. Jesus não precisa convencer o Pai a nos amar, porque a cruz foi a prova do amor de Deus por nós. Então Jesus, ele não está ali para convencer Deus. Agora Deus virou um Deus ruim. Não, Deus é amor e continua sendo amor. Mas quando nós infringimos a lei, a punição viria, se não tivesse o advogado junto ao Pai, intercedendo por nós e lembrando a Ele do sacrifício consumado ali na cruz do Calvário. É por isso que contra aquele que está em Cristo Jesus não há condenação. Aleluia, irmãos. 35. Passamos da metade, vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aqui Paulo cita situações que humanamente abalaria a fé de qualquer um. Humanamente abalaria a fé de qualquer um, porque são situações que todos nós podemos enfrentar. Não se trata, quando nós declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, não se trata que nós não vamos nunca ter uma derrota, que nós não vamos nunca ter uma decepção, que nós não vamos nunca ter problema. Irmãos, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Nós vivemos em um corpo corruptível, mortal. Ou seja, aqui ainda não é o céu. Nós vamos padecer tribulações, nós vamos passar por dificuldades. Qualquer um de nós pode enfrentar. A gente pode ficar desempregado, a gente tem oração que não é respondida, a gente pode receber um diagnóstico do médico, pode passar por crise no casamento, perseguição, ansiedade, luto. Isso pode acontecer com qualquer um, crente ou não crente, mas estamos falando aqui daqueles que creem em Jesus. Eu mesmo, irmãos, depois que já tinha aceitado Jesus, olha só, assalto, casa incendiada, roubo, enfermidade, e tantas outras coisas, escassez, luto. Quantas coisas nós já passamos? Quantas coisas tu já passou, irmãos? Mas tu continua firme em Jesus, tu continua firme crendo no Senhor, porque nada disso te separa do amor de Deus. E deixa eu dizer algo para você: pode vir mais luta, pode vir mais problema. Enquanto você estiver nesse mundo, aflições virão, mas o Senhor disse para nós termos um bom ânimo, porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, essas aflições não são suficientes para nos separar do amor de Deus. Paulo aqui não está falando de uma fé teórica, Paulo aqui não está falando de uma fé bonitinha, colorida, Paulo aqui não está falando de uma fé que não vai ter problema, que não vai ter tribulação. Paulo aqui está falando de vida real, de tribulações, de problemas, de traições, de perseguições, de perdas, de doença, de luto, de um monte de coisa ruim. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus, de passar um monte de coisa ruim. Mas eu posso afirmar para você que o dia mau chega para todo mundo, irmão. O dia mau chega para todo mundo. E aonde está firmada a nossa fé? Mesmo em meio às lutas, nós precisamos seguir firme, perseverando até o fim. Nós vamos receber uma coroa de glória. Aleluia, você vai receber uma coroa de glória quando acabar tudo isso aqui, quando passar tudo isso aqui. Essa é a nossa fé em Jesus. As igrejas não pregam mais isso. Pastor, como que tu sabe? Tu não está lá? Eu sei porque eu vejo as pregação. Quem assiste pregação na internet aí? São poucos, né? TikTok é a maioria, né?
Porque a gente não tem mais paciência de assistir 15 minutos de pregação. E dizer que não tem tempo é mentira, está enganando a ti mesmo. Eu assisto pregação de diversas igrejas, diversos jeitos, e eu vejo o que está acontecendo por aí. O que mais viraliza, irmãos, o que mais dá certo, o que mais é aplaudido, o que mais é curtido, o que mais é comentado, é aquele que prega, o que a pessoa diz assim: eu queria que alguém falasse isso aí por mim. Eu não tenho voz, então alguém falou por mim isso que eu estava querendo. Isso é o que dá certo, isso é o que viraliza, isso é o que um monte de gente segue. Mas eu tenho temor quanto àquele dia, irmãos. Eu tenho temor quanto àquele dia que nós chegaremos diante do Senhor e o encararemos. É bonito quando a gente fala o veremos face a face, mas nós o encararemos face a face. Nós vamos olhar nos olhos dele. Hoje estava escutando uma mensagem do Billy Graham, que não tem a ver com a pregação minha, mas tem a ver com o tópico aqui, onde falava sobre o tempo, sobre o que nós temos feito com o nosso tempo. Quantas horas tem num dia, quantos minutos tem num dia, quantas horas tem numa semana, e quanto disso nós dedicamos ao Senhor. Que a gente às vezes leva a vida no oba-oba, né? Naquela história de deixa a vida me levar. Só que Jesus, ele contando uma história, ele disse assim, para um homem que estava juntando muito em celeiros, estava construindo mais celeiros para juntar mais das suas colheitas. Jesus disse: louco, nessa noite pedirão a tua alma. O que adiantou juntar tudo isso aqui agora? Quem é que tem certeza absoluta, que pode provar, que pode me convencer que vai estar vivo amanhã de manhã? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Só que sabe o que acontece? Se esse irmão aqui pecar hoje, ele diz assim: não, mas amanhã eu me arrependo. Se aquele irmão lá pecar amanhã, então mas depois de amanhã eu me arrependo. Só que para muitos o amanhã não chega, e o depois de amanhã tão pouco, e não vai ter mais o que fazer. Não vai ter mais o que fazer. O que você vai fazer tem que fazer hoje. O que você vai decidir tem que decidir hoje. Aquilo que você vai entregar para o Senhor tem que entregar hoje. Mas é difícil, né, pastor? Tem tanta gente na capa da gaita aí já, né? Tanta gente desenganado pela medicina, tanta gente que já está perto de morrer, mas muitos são surpreendidos, que quando menos esperam, se foram. E aí, irmão, não, mas agora eu vou acertar com Deus. Não tenho que acertar. Lá só Ele fala. Aproveita o tempo que tu ainda fala, irmão. Aproveita o tempo que tu ainda fala e pode pedir perdão. Aproveita o tempo que tu ainda fala e pode te arrepender. Aproveita o tempo que tu ainda fala e faz um propósito com Deus: eu vou virar um crente de verdade. Porque naquele dia a voz que você vai ouvir é dele, ele não quer ouvir a sua. Não vai ter o que fazer, porque para a sepultura, para onde a gente vai, não tem obra nenhuma. Então nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar de ser cristão. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos 100% da nossa vida para Jesus. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Aleluia! Então glória aí. 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui Paulo faz uma alusão ao Salmo 44, 22, está escrito assim lá: como ovelhas somos entregues, vou repetir o texto aqui: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Isso é uma alusão à forma como nós somos vistos pela sociedade mundana e caída. Para ele nós somos desprezíveis, irmãos. Para eles, para a sociedade, nós somos desprezíveis. Quem é que já passou aqui? Eu, como pastor, passo direto, mas acredito que todo crente deva passar. Quando você chega num lugar e a pessoa sabe que você é crente, a pessoa já te olha de cima para baixo. Digo a pessoa mundana, a pessoa ímpia, porque ela acha que nós somos a escória da terra, porque ela acha que nós somos aquilo que sobrou. Ela acha que nós somos aquilo que ninguém quis, e é verdade, porque quando ninguém quis, Jesus foi lá e nos resgatou. Aleluia.
Mas eu não quero. Ai, aplauda Jesus, dê a Ele toda a glória. Porque quando ninguém nos queria, Ele foi lá e nos resgatou. E eu não quero que a minha vitória tenha sabor de mel, não, que nem alguns crentes aí. Mas naquele dia nós vamos ver. Vai ter um dia que não vamos estar do lado dos julgados, nós vamos estar do lado daqueles que julgam. Mas até que chegue esse dia, irmão, até que chegue esse dia, nós temos que ter perseverança em seguir a Cristo até o fim. Glória a Deus. Esta aparente vulnerabilidade da igreja só confirma duas coisas: que a nossa força vem do Senhor e que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Eles podem nos olhar como eles quiserem, eles podem nos desprezar o quanto eles quiserem, mas o reino de Deus funciona diferente desse mundo. Aquilo que os homens desprezam, Deus usa para manifestar a sua glória. É por isso que eu fico bravo. Na igreja pode ter pobre, pode ter rico, pode ter tudo que é raça, pode ter tudo. Mas eu fico bravo quando alguém pega às vezes e quer dar atenção só para quem parece que tem dinheiro, só para quem parece que é rico. Já viu que tem pastor assim? Tem até irmãos assim às vezes. Não, vou chegar aqui para conversar com ela, porque aqui esse peixe é graúdo, né? Esse aqui vai dar mais resultado, vai dar mais retorno. Não, irmãos, Deus revelou para os simples as suas coisas. Deus revelou para os simples os seus mistérios. E às vezes nós não estamos ganhando alma, porque nós estamos, e quando eu falo nós, não falo a nossa igreja local, mas de uma maneira geral, estamos querendo gourmetizar o evangelho e elitizar o tipo de pessoas que tem na igreja. Enquanto Jesus mandou evangelizar os pobres, repito, Deus salva pobre, Deus salva rico, Deus salva todo mundo que Ele quiser. Mas Deus mandou evangelizar os pobres, mas a gente às vezes quer elitizar. Eu quero outro nível de povo, eu quero outro nível de igreja, eu quero outro nível. Cuidado que esse nível pode te colocar no buraco. Porque as igrejas por aí que nós vemos na televisão estão cheias de pessoas que vão lá por causa das celebridades, que vão lá por causa não sei falar essas coisas, vira como é que é, porque está hypado o negócio, né? Não, agora é a igreja tal, agora é o pregador tal, agora é... Pois é, irmãos. Mas o evangelho verdadeiro que Jesus mandou pregar. E eu não estou falando que rico não é salvo, que não tem pastor que pode ser rico, que pode... Não estou falando nada disso. Eu estou falando para nós fazermos aquilo que Deus mandou nós fazer. Nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Sem escolher. Sem escolher. Sabe por quê? Porque tu podia ser muito cheiroso e bonitinho antes de conhecer Jesus, mas por dentro estava podre, ia para o inferno igual. Agora você é limpo, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, é remido pelo sangue do Cordeiro, e aqui dentro não importa quem é rico, quem é pobre, quem é mais novo, quem é mais velho, quem é preto, quem é branco, quem é autoridade, quem é político, quem é isso, quem é aquilo, não importa. Para Deus é todo mundo igual. Amém? Então o reino de Deus funciona diferente. Senão eu vou arrancar essa parte da Bíblia que diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, escolheu as coisas vis e desprezíveis, os que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não prestava para nada. Talvez você fosse bem melhor que eu, mas a gente estava indo tudo para o mesmo buraco. Agora nós estamos indo tudo para o mesmo céu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. 38, vamos lá. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está citando uma série de outras coisas que, por mais poderosas que sejam, não se comparam ao poder do amor de Deus por nós. O amor de Deus é tão poderoso, irmão, que não existe força nenhuma no mundo capaz de nos arrancar das mãos dele. Aleluia, fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, como é bom saber que eu estou em Cristo Jesus, que você está em Cristo Jesus, e que nenhuma condenação há para o povo de Deus. Paulo começa esse texto perguntando: quem será contra nós? E termina dizendo: nada poderá nos separar do amor de Deus.
crente passa por luta, irmão. O crente passa por tribulações, o crente passa por dificuldades. Mas uma verdade não muda, Deus continua sendo por nós. Deus continua sendo por nós. E se Deus é por nós, ninguém pode destruir aqueles que pertencem a Ele. Vou repetir, se Deus é por nós, ninguém pode destruir aqueles que pertencem a Ele. Aleluia! Você está com medo do quê? Não precisa ter medo de nada. Ainda que o meu corpo desfaleça, ainda que eu morra, eu viverei eternamente com Cristo. Será que o Evangelho mudou, irmãos? Eu duvido que alguém aqui não queira prosperar, eu duvido que alguém aqui não queira ganhar dinheiro, não tem problema. Todos nós queremos ser prósperos, nós queremos viver e comer do melhor dessa terra. Mas não ao custo da nossa salvação. Não ao custo da nossa salvação. Aleluia. Eu amo vocês. Mas vai ter um dia que eu não vou ver a cara de nenhum de vocês, quem sabe. Eu vou ver só a cara de Deus chegando diante dele. Depois a gente se encontra por lá, amém? Mas eu vou chegar diante de Deus, é eu e Ele. E eu vou ter que prestar conta do que eu fiz com o meu tempo, do que eu fiz com a minha vida, do que eu fiz com as ovelhas que Ele confiou a mim para cuidar. É nesse dia que eu penso, irmãos. Escassez nós passamos, luto, perdas, dores, traições, perseguições, enfermidades. Nós ainda vivemos nesse mundo. Quer esperar o que do mundo que crucificou Jesus? Tu quer esperar o que de quem pregou o nosso Senhor na cruz? Tu está esperando muito do mundo e pouco de Deus, por isso que tu não é feliz às vezes. Está focando muito nas coisas desse mundo, mas aquele que busca nas coisas desse mundo somente é o mais miserável de todos, porque toda a sorte de riquezas que vem do Senhor, Ele está com a eternidade na sua mão para entregar para nós a coroa da justiça. Oh, Deus maravilhoso! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pode cantar, canta, igreja. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir a acusação do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Diga isso. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele nem lembra. Cante pra glória de Deus, Eu cante. canto pra glória de Deus. Com toda a força dos seus pulmões, diga isso. Nenhuma condena. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Lá do início, lá do início. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei